Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Fernanda Costa, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Unidades Condensadoras, Optima Slim Pack, Compressor e Microcanal, com o técnico Guilherme Ribeiro e com o apoio da Kedma Farsura. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo embaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas e em seguida temos informações adicionais sobre o tema. Em alguns casos, links para o download de materiais. Centralizado, você poderá ver a apresentação, onde poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto do webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta. Fale conosco. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, responda à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao Guilherme para que possa seguir com a apresentação. Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Danfoss. Hoje eu vou apresentar aqui um assunto que é super recorrente de perguntas, no nosso saque, que são coisas sobre as unidades condensadoras Danfoss, Optima Slim Pack, que é a nossa máquina que tem o objetivo de ser mais silenciosa, né? E falar um pouco sobre o compressor e o microcanal, que é aplicado a esse equipamento. Vou contar com a ajuda da Kedma Farsura, que é a nossa gerente de suporte técnico. Ela vai ficar responsável no primeiro momento para responder as perguntas do chat. E aí no finalzinho da apresentação vai ter 15 minutos mais ou menos para a gente tirar dúvidas. E as melhores perguntas a gente vai estar compartilhando com todos vocês. Tudo bem? Vamos dar início. Bom, a gente sempre gosta de começar falando um pouco sobre a Danfoss no mundo, né? A Danfoss é uma empresa que está em muitos países, né, do nosso planeta Terra. E ela possui escritório de vendas em mais de 100 países. Além disso, temos mais de 100 fábricas em 20 países também e contamos com um coro de colegas, né, de quase 40 mil pessoas, ou seja, estamos suportados por pessoas do mundo inteiro. Né? Sempre que a gente precisar de alguma coisa, pode ser uma aplicação diferente, que não é tão comum aqui no Brasil, pode ter certeza que vamos ter algum colega em alguma região do mundo que conhece bem essa aplicação e devido a esse canal rápido de informações que temos aqui dentro, conseguimos ajudar você a solucionar o seu problema. Podemos ver também que a Danfoss foi fundada em 1933, né? É uma empresa quase centenária. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o Brasil. Então, aqui no Brasil estamos desde 1968, temos 3 fábricas no Brasil, temos mais de 25 anos na produção de máquinas, unidades condensadoras. Nesses 25 anos, já fazem algum tempo que a gente implementou o microcanal como o nosso condensador, e nesse tempo já fabricamos mais de 300 mil equipamentos com essa tecnologia. Ou seja, é algo que já está consolidado no mercado, né? Então a gente sabe que funcionou e é muito bom. Aqui a gente fala um pouco sobre os nossos negócios, né? O assunto de hoje é unidade condensadora e está englobada na parte de Danfoss Climate Solutions, que é essa divisão da Danfoss que fala sobre climatização, refrigeração e aquecimento. Mas também podemos ver aqui que temos a divisão de Danfoss Power Solutions, que trabalha com equipamentos pesados, motores orbitais, válvulas para
equipamentos hidráulicos, né? Também temos a parte de Danfoss Power Electronics and Drives, que é a parte de automação da Danfoss, inversores de frequência. Então, a Danfoss atua em vários segmentos da indústria, né? Em vários, está ramificada em toda a cadeia da produção. Aqui eu queria falar um pouco sobre o RefTools, tá? Que é o nosso aplicativo móvel, que é o nosso assistente. Tanto para você que é um entusiasta na refrigeração, na climatização, ou você que já é um técnico experiente, ele pode te ajudar de alguma forma, né? Dentro desse aplicativo, a gente tem outras aplicações. Nós temos a régua do refrigerante, que você pode fazer uma... eu quero saber, eu tenho só a pressão e quero saber qual que é a temperatura que está dentro do meu sistema. Você pega lá, tem a opção de você entrar na régua do refrigerante, seleciona o refrigerante que você está utilizando, depois você põe lá a pressão e você vai ter a conversão em temperatura, tá? E lá tem diversos fluidos. Então, provavelmente o fluido que você precisa, é o R22, 404, 134A, eles já estão lá disponíveis, tá? Também temos a ferramenta localizador de produtos, que eu vou demonstrar como você pode utilizar no próximo slide. Tem um podcast de badulhos da refrigeração que você também pode acessar para saber mais sobre refrigeração, ciclo básico. É algo muito interessante. Aqui eu vou falar sobre a aplicação de localizar produtos, né? Que é, basicamente, nós temos alguns parceiros, distribuidores que já têm esse acesso, um e-commerce, né, que conseguiu conectar o estoque deles com o nosso sistema. Ou seja, quando você tem um código já do produto Danfoss, nesse caso aqui é uma válvula de expansão, você pode ir nessa aplicação, colocar o código da válvula e aí você vai achar o distribuidor que tem ela em estoque, né? Porque às vezes você não tem o tempo de esperar a importação ou o cara fazer o transporte do produto até ele para depois mandar para você, você quer algo mais urgente. Então você vai lá, entra, vê qual distribuição tem aquele produto em estoque, qual é mais próxima de você e faz a compra do produto. Esse aqui é o nosso troubleshooter, que é o nosso solucionador de problemas, né? Por exemplo, o meu compressor parou de funcionar. Então você vai apertar nele, vai abrir algumas opções. Aqui, ó, compressor. Você aperta em alguma das opções e depois ele vai te ajudando a diagnosticar qual que é o problema do seu equipamento. Ou seja, o compressor não está ligando. O que pode ser? A temperatura do compressor está muito quente, então você tem que esperar um tempo até ele resfriar e tentar partir novamente. Pode ser o térmico que está aberto, né? Ou pode ser outro problema. Então você pode diagnosticar o problema e já passar para o seu técnico, né? E se você for um técnico, já vai te ajudar a fazer essa análise do sistema do seu cliente. Então é algo que pode ajudar tanto o entusiasta quanto o técnico que já é formado, já é experiente. É sempre bom ter essas ferramentas ao nosso lado. E agora eu quero falar também sobre o CoolSelector 2. É uma ferramenta que eu particularmente uso todos os dias. Ela nos ajuda bastante com questão de selecionamento. Eu quero aplicar uma máquina X, uma 64 aqui no meu sistema, mas eu queria saber quanto de carga térmica ela pode produzir. Você pode tranquilamente simular, ver como vai ser as questões de pressão, temperatura, como ela vai agir no meu sistema, consumo energético, potência, né? A 64 para mim tem um consumo energético muito alto, beleza, vamos descer, vamos na 50, vamos ver como ela vai trabalhar, como vai ser o consumo. Então lá tem todos os nossos produtos, né, de refrigeração, de climatização, válvulas, compressores. Então você pode brincar lá, colocar as informações do seu sistema e fazer as simulações. Também tem uma opção lá para você fazer cálculo de tubulação, que é muito útil, né? A gente não precisa mais ficar fazendo na mão, você põe lá as condições de operação, distância, e aí pega a velocidade, e isso escolhe a melhor tubulação para o seu equipamento, para sua câmara fria. Então é algo que ajuda bastante esse pré-selecionamento de componentes. Bom, vamos entrar agora no assunto do webinar, né, que são unidades condensadoras Danfoss. Aqui na imagem nós temos 3 unidades, né, que é a nossa unidade azul, que é a comum, que é a nossa Optima Slim, que já está super consolidada no mercado. Aqui no meio tem um assunto de hoje, que é a Slim Pack, que é a nossa máquina que tem a proposta de ser silenciosa para ser instalada em bairros residenciais, né?
que tem um nível de ruído muito menor do que as convencionais. E agora a gente também tem as unidades BOC, tá? Que são as unidades feitas com compressores semiherméticos, que são geralmente aplicadas para capacidades grandes, né? Quando a gente não consegue atender com essas máquinas com compressor MT ou compressor MLZ Scroll, a gente aplica o nosso semihermético, né? Que tem capacidades maiores. Aqui a gente tem um QR Code, tá? Vocês podem escanear que vai diretamente para o Danfoss Store. Lá vocês conseguem pegar mais informações sobre o produto, catálogos e coisas do tipo. Bom, primeiramente, aqui a gente vai falar um pouco sobre capacidade e faixa de operação. Podemos ver que a Optimus Slim Pack ela já está homologada para trabalhar com diversos fluidos, né? E como que eu vou fazer a escolha do meu fluido? Depende muito, né? A gente, com o Co-Selector, pode avaliar qual seria o melhor fluido para a nossa aplicação, né? Porque nós temos fluidos que trabalham melhor vamos supor, preciso de uma máquina para baixa temperatura. Bom, nós sabemos que o 404 ele trabalha melhor pelas propriedades químicas dele em temperaturas baixas, né? Eu quero trabalhar numa condição só de resfriados, uma temperatura um pouco mais alta. Beleza, sabemos que o R134 talvez nesse caso seria a melhor opção para nós, né? E aqui conseguimos ver as questões de capacidade térmica, né, em kcal-hora. Então a gente consegue ver que essa máquina em específico, ela abrange uma grande... Na verdade, a maioria das capacidades que são utilizadas em câmaras comerciais, né, de pequeno e médio porte. Então ela é perfeita para esse tipo de aplicação. Bom, aqui tem algumas aplicações em câmaras frias para guardar diversos produtos. Pães, sorvetes, carnes, qualquer tipo de produto perecível, né, que você precisa fazer ali um controle da temperatura para friar a picada. Balcões refrigerados, que são bastante utilizados também em cozinhas industriais, né, que o pessoal precisa de agilidade, então já fica o balcão para fazer o preparo dos alimentos e embaixo já fica o produto sendo conservado em uma temperatura controlada. E expositores, que são aplicados em mercados, padarias, né, que guardam os laticínios, guarda líquidos, coisas diversas, né, refrigerantes, tudo que a gente precisa que seja controlada a temperatura. Pessoal, estou falando aqui um pouco rápido, não tenho muito o feedback de vocês, né, porque é online, mas qualquer dúvida que vocês tenham, tá, dos assuntos que eu estou tratando, pode ir mandando para a gente aqui no chat, que a Kedma vai respondendo para vocês, tá bom? Agora eu queria falar um pouco sobre algumas características da máquina, né? A Slim Pack é uma máquina que foi projetada para ter um design compacto, né? Para você conseguir fazer a instalação dela em locais que você não tem muito espaço, né? Você só tem que se atentar ao que está no guia de instalação, que é o espaço mínimo entre as paredes primeiro, para ter uma troca de calor eficiente com a temperatura ambiente, né? Porque é necessário ter essa distância para a gente conseguir trocar o calor de forma eficiente, porque se ficar muito próximo de uma parede, em vez de trocar calor com o ambiente, talvez aumente o calor do seu fluido, né? E ali no ponto de condensação, né, é isso que a gente precisa, né? A gente quer mesmo que todo aquele calor que o fluido adquiriu lá do seu produto, ele seja jogado para fora. Bom, qualidade dos compressores, né? São compressores Danfoss, MT e LZ e MLZ, que são compressores que já estão aí no nosso mercado há muito tempo, todo mundo já sabe da qualidade dos compressores, né? São os MTs aí, o pessoal conhece bastante como tanque de guerra, né? Que dificilmente quebra. Eu que trabalho aqui no SAC da Danfoss, a gente tem relatos, né, de compressores que têm 15 anos, mais ou menos, de funcionamento, 15, 20. Então, são compressores bem robustos e confiáveis, né? Então, pode ter certeza que na
Slim Pack. O compressor que vai é Danfoss, é um compressor de qualidade, não é um compressor que você não sabe de onde vem, um chinês qualquer, né? Então, a qualidade do compressor é algo que é inquestionável. Bom, ela é uma máquina pronta para uso, você vai receber ela, vai conectar a sua linha de líquido e a sua linha de sucção, pronto, só fazer o startup e acompanhando como ela está funcionando, corrente, pressões, né, para ter uma máquina com a vida útil maior. Bom, ela, como eu falei anteriormente, né, ela é uma máquina já projetada para baixo ruído, né? Ela já é baixa com compressor MT, que é um compressor recíproco, né? Quando você precisa de menos ruído ainda, você pode ter a opção de colocar o compressor Scroll, que é o MLZ ou o LLZ, que é ainda mais silencioso, tá? Para esse tipo de aplicação. Como eu falei para vocês, ela é compatível com diversos fluidos refrigerantes. Eficiência energética é algo também que a gente trabalha bastante para que é porque assim, nós sabemos que hoje em dia tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma consciência ecológica primeiramente, né? Porque precisamos conservar o planeta onde nós vivemos. E também precisamos economizar na conta de energia, né? Que é algo que é muito caro. Então, todos os nossos equipamentos, a gente inicia o projeto pensando nisso, né? Na redução de custos do nosso cliente final, né? A gente não quer uma máquina que entregue frio, mas também cria um custo muito grande de energia para o cliente, não. A gente quer que entregue o frio e o cliente ainda assim tenha uma eficiência energética, né? Ainda assim consiga ter uma redução na conta de energia. Bom, é uma máquina de fácil manutenção, por quê? Se você parar para reparar, todos os componentes que estão inclusos nessa máquina, elas são componentes rosqueáveis, né? Ou seja, você vai lá, entendeu que o componente está com um problema, você vai pegar, vai desrosquear, vai colocar outro, que também vai ser rosqueável, não vai ter aquele problema de ter que passar nitrogênio na tubulação, porque vai ter que fazer uma abrasagem, o espaço também, a gente sabe que geralmente a instalação não tem um espaço muito bom para o cara que é o instalador, né, que vai fazer a manutenção. Então, dessa forma, sendo rosqueável, entendemos que é muito mais simples para o nosso parceiro fazer as manutenções que são necessárias. O compressor também, né, tem a Rotolock, então é muito fácil fazer a troca do compressor. Você consegue fechar a passagem para a tubulação, então você troca o compressor rápido e só faz vácuo naquele ponto, né? Então é algo muito, muito simples, né? Muito simples e ágil para o nosso instalador. Bom, tem suporte técnico global, a mesma máquina que a gente vende aqui, nós vendemos também em outros países, né? Com algumas mudanças, claro, mas o projeto é bem parecido, os componentes também são Danfoss, então se você precisar de suporte em qualquer lugar do mundo, você vai ter, porque nós temos a mesma mentalidade na hora de fazer os projetos, né? A gente tenta fazer algo bem próximo para ter esse suporte global, para conseguirmos atender o cliente em qualquer lugar do mundo. E durabilidade e confiabilidade, né? Que é algo que a Danfoss entrega sempre nos seus produtos, né? Então, quando a gente monta um produto com os nossos produtos, né? Que a gente já sabe da qualidade, a gente pega um projeto de uma máquina e põe só os nossos produtos dentro, sabemos que não vamos ter problemas com questão de qualidade de produtos. Sabemos que ali tem Danfoss, ali tem qualidade. Bom, aqui para demonstrar um pouco, né, sobre o que vem dentro da máquina, podemos ver aqui que 80% dos componentes que estão instalados na nossa máquina são componentes Danfoss, são produzidos por nós, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que vem nessa máquina. Bom, toda a máquina vem resistência de cárter, tá? Para evitar golpe de líquido no compressor, né? Evitar que o fluido que retorne em estado líquido cause aquele efeito limpante, né? E aí vai acarretar no travamento. Então, para evitar isso, todas as máquinas vão com a resistência de cárter. Sempre que o compressor estiver desligado, ela vai ligar pelo comando elétrico, que também já vai pronto, tá? De fábrica.
Então, isso vai diminuir bastante o risco de golpe de líquido dos nossos compressores, porque o óleo sempre vai estar numa temperatura alta, né, aquecida, e assim que o fluido entrar em contato com esse óleo aquecido, ele vai evaporar e vai evitar que o compressor sofra esse golpe de líquido. Bom, visor de óleo nos compressores para acompanhamento, né, para ver se ele sempre vai estar no nível aceitável de óleo. O nível aceitável é entre 1/4 e 3/4, tá, completos. Então, sempre que você puder, né, amigo instalador, se você puder dar uma olhadinha lá no nível de óleo para ver se está nesse padrão, 1/4 e 3/4, é uma boa, tá? Para sempre manter o compressor bem lubrificado. Bom, as válvulas autolocks do compressor não somos nós que fabricamos, né? Mas é um parceiro nosso de longa data, né? Super confiável também. A válvula do tanque de líquido, que também é uma Autolock, também é adquirido do mesmo parceiro. Filtro secador Danfoss DML, tá? Super, super confiável. E é legal saber o que eu sei que é legal desse filtro, né? Esse filtro ele é feito numa sala que não tem contato nenhum com pessoas. É um ambiente totalmente estéreo, né, que não entra umidade nenhuma, que é feito por máquinas, né? Então a gente garante que ele vem para você sem contato nenhum com umidade. Então, na hora que você for fazer a instalação, aquele filtro está 100% novo, sem nenhum tipo de contato. O visor de líquido Danfoss também, né, de qualidade. O ventilador de baixo ruído não é nosso, mas é um parceiro que fez esse projeto especialmente para Danfoss, tá? Com esse objetivo de ser algo mais silencioso. Microcanal produzido por nós, é uma tecnologia aí que está no mercado há bastante tempo, né? A gente foi um dos pioneiros a implementar isso no mercado. Só temos feedbacks positivos, né? Por diversos fatores, questões de carga menor de fluido de até 30%. Temos estudos em laboratório também que diz que tem um ganho de eficiência, né, nos equipamentos de 10%. Ele é muito mais leve, ocupa muito menos espaço, né, que é algo que a gente sempre prioriza, uma máquina compacta para instalar em qualquer ambiente, né? Compressores Danfoss, que eu acabei de falar um monte, né, sobre a qualidade. Pressostato cartucho de alta pressão, também, que é da Saginomia, mas a gente fornece aqui no Brasil, de alta qualidade. O nosso pressostato de baixa pressão KP1, que a gente nem precisa falar, né, porque é algo que eu nunca vi um pressostato trocar tantos contatos, né, sem dar problema. Eu vi alguns testes mecânicos, né, desse produto, e eu me impressionei com a quantidade de contatos que ele consegue trocar para começar a apresentar problemas. Ele começou a apresentar um desvio quando trocou 500 mil contatos. Isso é muita coisa, tá? Imagina que 500 mil contatos, se for uma... A gente tem uma norma, né, basicamente, que o compressor pode partir 6 vezes por hora. A cada 10 minutos ele pode partir, né? Então, se a gente for fazer uma conta aí, quantas vezes... 500 mil por 6, né? É bastante liga e desliga que esse pressostato consegue controlar sem apresentar defeito. E o painel elétrico, né? Que ele é completo. O painel elétrico ele é completo, né? Você só vem com a alimentação da energia mesmo normal. E aí, nos casos das unidades que vão com compressor scroll, que precisa de um pouquinho mais de cuidado, ele também conta com relé falta de fase, tá? E a contatora, que vai também no MT. Então, é um painel elétrico completo. Sabemos que tem alguns fabricantes que vendem para você só com os bornes, né? Você tem que fazer toda a parte de proteção elétrica, nesse caso não. A Slimpec, ela vai com um painel elétrico completo, com contator, e no caso do compressor scroll, vai com relé falta de fase, para proteger o seu compressor. Tudo bem? As nossas máquinas também têm esse acesso, tá? Para você... Devido a deixar a máquina compacta, nós não achamos espaço para instalar o separador, o acumulador de sucção e o separador de óleo, tá? Então, o que a gente desenvolveu? A gente colocou essa tubulação na parte de fora, onde o cliente pode fazer essa ligação, tá?
do separador de óleo, é só ele remover a tubulação, faz a conexão com o separador de óleo e põe para rodar, tá? Então, a gente viu que no começo não tinha, né? O pessoal começou a pedir bastante, então a nossa engenharia desenvolveu esse projeto com esse acesso, tá? Então, se você, para sua aplicação, for necessário utilizar o separador de óleo, já tem esse acesso, beleza? Faz ali o corte, faz a conexão com o seu separador de óleo e manda vir no seu startup. Bom, aqui mais um slide, né, falando que a gente pode, tudo que vem nas unidades, então, por padrão de fábrica, vem com filtro, visor, contatora, nas unidades com scroll, vem com relé falta de fase, inversão de fase, e aí você que vai optar pelo tipo de compressor. Ah, quero algo mais silencioso, onde eu vou fazer a instalação é um lugar mais silencioso, o pessoal é um pouco mais crítico, o pessoal reclama bastante, beleza, então vou pegar um compressor scroll que ele é um pouco mais silencioso, beleza. Ah, tô aqui, é um bairro residencial, mas eu tô meio distante das casas, beleza, então a unidade com compressor MT já vai atender a sua demanda, tá bom? Então aqui é um overview, tá? Sobre as unidades condensadoras Optima Slim Pack, que é uma unidade de baixo ruído, ela é compacta, de fácil instalação e manutenção, qualidade nos componentes que ela é produzida, né? Tudo que está internamente na unidade são componentes de alta qualidade. Ela é projetada para ficar no meio ambiente, né? Graças ao nosso canal que é feito em alumínio, ela tem uma alta resistência à corrosão, né? E assim, o mais legal é que a Danfoss tem distribuição em todo lugar do Brasil também. Então, você vai ter peças de reposição com fácil acesso, né? Nós temos parceiros em todos os lugares do Brasil, qualquer região, qualquer cidade. Então, sempre que você precisar vamos supor, meu filtro de óleo saturou, já está aqui há 10 anos, né? Preciso trocar ele. Beleza. Você entra lá no Danfoss Store, procura nossos parceiros por lá, procura o mais próximo de você, liga lá e com certeza ele vai ter um filtro para te atender. Ou você pode procurar pelo RFTools, que eu apresentei um pouco mais cedo. Então aqui, ó, qual que é a vantagem de você utilizar essa máquina? Para o instalador, instalação rápida, manutenção fácil graças aos produtos rosqueáveis, alta disponibilidade de peças, né? Temos, como eu falei agora há pouco, temos vários parceiros que podem te fornecer componentes, é só você passar o código que eles vão te passar uma cotação e um prazo de entrega bem curto, com certeza. E suporte técnico, né, instalador? Sempre que você precisar de alguma força para identificar um problema no nosso componente, tirar uma dúvida sobre, eu posso instalar o filtrador em qualquer posição? Pode. Só tem que respeitar o sentido de fluxo. Tem uma setinha lá, você respeita esse sentido de fluxo, tá tudo certo. Então, qualquer dúvida que você tenha nos nossos produtos, nós ficamos à disposição para te ajudar. Para o cliente final, confiabilidade dos produtos, você não vai ter dor de cabeça com o compressor, que quebra rápido, queima rápido, o silêncio, que aí você já não vai incomodar mais seu vizinho, não vai ter aquela briga, né? A economia, graças ao nosso projeto mais eficiente, né, como eu falei antes, sempre prezamos pela economia do consumo energético, ocupa pouco espaço, então você não precisa de uma casa de máquinas gigantesca para fazer a instalação dessa máquina, e menos riscos de falhas também, tá? Como é tudo nosso, a gente conhece muito bem nossos produtos, então tudo foi projetado para trabalhar na maior harmonia possível. Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre compressores, tá? Vou começar falando sobre a função do compressor. O compressor, basicamente, ele tem duas funções, né? Que é o seguinte, no sistema frigorífico, primeiro, ele succiona o vapor, tá? Em baixa temperatura que está vindo ali do seu evaporador. Ele pega esse fluido. Esse fluido tem a função também de resfriar a bobina elétrica do compressor. Depois ele vai para a câmara de compressão, onde ele é comprimido e aí esse fluido refrigerante ele vai para a descarga, tá? E
E aí temos dois tipos, né, nesse caso, de compressão. Deixa eu ver se eu tenho um pointer aqui. Então, pessoal, esse aqui seria o pistão, tá? O que acontece aqui? O pistão, ele vai subindo e descendo, né? Conforme ele vai rotacionando aqui embaixo. Então, quando ele desce, ele vai succionar o fluido refrigerante em baixa temperatura, né? Ainda assim, em estado de vapor, estado gasoso. Ele puxa o ar que está vindo ali da sucção para depois comprimir a descarga. Então, quando ele puxa, essa plaquinha aqui, ela desce, dando passagem para o fluido refrigerante encher aqui a câmara de compressão, nesse ponto, tá? E aí, quando a gente vai fazer a compressão do fluido, o que acontece? Esse pistão, ele sobe e aqui tem mais uma aleta, né, que ela sobe, permitindo a saída do fluido em alta temperatura e alta pressão, né? O pistão basicamente funciona assim, ele faz a sucção para depois fazer a compressão do fluido e mandar para o nosso condensador. Aqui embaixo podemos ver o exemplo de como é o scroll. Então, o scroll são dois scrolls móveis, um móvel e um fixo, tá? Ele vai girando, vai succionando também, ó, podemos ver por aqui, ó, ele vai succionando o fluido em estado gasoso, em baixa temperatura. A área do fluido vai diminuindo, porque ele vai entrando aqui na parte dos scrolls centrais, né? E aí depois ele vai aumentando a pressão, até que nesse meio aqui tem uma saída para descarga também. Então, quando ele aumenta muito a pressão, ele sai por lá, ele é liberado. Então, basicamente, o fluido refrigerante, ele entra no compressor em estado de vapor e em baixa pressão, que vem do evaporador. O compressor admite esse fluido, né? Faz a compressão, aumentando a pressão e a temperatura. Essa compressão ela é essencial para permitir que o calor, lá no primeiro estágio, que é quando a gente retira do evaporador, ela seja dissipada por um ambiente, tá? Porque é basicamente isso que acontece. A gente tira o calor de um lugar para colocar em outro, tá? Então, depois que ele faz esse trabalho, ele envia lá para o condensador e aí o condensador faz a troca de calor com o ambiente. Aqui a gente fala um pouco sobre os compressores, né? Então, qual que é a diferença de um para outro? Bom, o compressor MT, que é o pistão, ele é confiável e robusto, né? Só que assim, em questão de eficiência, ele tem uma média eficiência. Ele não é tão eficiente para algumas aplicações, principalmente quando a gente está trabalhando com temperaturas um pouquinho mais altas, tá? Só que a parte boa dele é que, mesmo que aconteça algum problema na sua linha, vamos supor, retornou um pouquinho de líquido para o seu compressor, ele consegue sobreviver a isso. Por quê? Aqui na minha direita, pelo menos, não sei se é aquele de vocês, tem um desenho dele aberto, e a gente pode ver que a sucção do compressor é na parte superior, tá? Porque a parte da bobina, ela fica aqui em cima, e o fluido refrigerante também tem como função resfriar essa bobina para reduzir também o consumo energético, tá bom? Então, o fluido chega por aqui, ele desce aqui embaixo, aqui é o pistão, né, do desenho anterior, fica nessa posição, onde ele vai fazer, ele vai pegar o fluido refrigerante, vai fazer a compressão. Depois que ele é comprimido, ele passa por essa parte aqui, tá? Por esse coração, por essa tubulação, e depois ele ainda passa aqui embaixo, ó, onde fica o óleo. Ou seja, além da resistência de Carter, ele também serve para aquecer o óleo. Ou seja, qualquer fluido que chegue aqui na sucção em estado líquido, ele vai descer aqui para baixo, para a parte inferior do compressor, e ele vai evaporar, né? Porque a descarga aqui vai estar em 90 graus mais ou menos, vai aumentar bastante a temperatura interna do compressor e vai ajudar com que esse fluido seja evaporado. Então, é muito difícil desse cara tomar golpe de líquido, tá bom? No caso do compressor Scroll, ele é mais eficiente em altas temperaturas,
mas ele também ele é um pouquinho mais frágil. Por quê? Porque a sucção dele é na parte inferior. É aqui, ó. Tá vendo? O que acontece? Quando ele retorna em estado líquido, por uma diferença de densidade, geralmente o fluido refrigerante ele vai para a parte inferior do óleo, tá bom? Então, aqui tem um mancal que ele faz a lubrificação do compressor por uma força centrípeta, tá? Ou seja, ele puxa o óleo para fazer a lubrificação das partes mecânicas por rotação, né? Só que ele tem um canal lá na parte inferior, que em teoria deveria ter só óleo, né? Só que quando o sistema está meio desbalanceado, não tem um superaquecimento de forma correta, pode acontecer de retornar líquido para o compressor. Esse líquido, em estado, ele tem uma densidade maior do que o óleo, né? Então acaba que ele vai para baixo e aí, enquanto o compressor está fazendo uma rotação e pela força centrípeta, ele está puxando, ele vai puxar o óleo, ele acaba puxando o fluido refrigerante também, né? E o fluido refrigerante nesses sistemas, ele também tem um efeito limpante, tá? Então, quando ele passa pelo mancal do compressor, né, por causa dessa sucção, ele acaba tirando a lubrificação do nosso mancal, causando o travamento do compressor. Então, por isso que nesses casos de aplicação de compressor scroll, é muito bom vocês colocarem o acumulador de sucção, né? E ter um controle de superaquecimento, eu diria até diário, né? Porque quando a gente usa uma válvula de expansão mecânica, o problema é que ela não consegue fazer como eu posso dizer, o ajuste, né, em tempo real. Se fosse uma válvula de expansão eletrônica, devido ao nosso algoritmo, ela faz o ajuste de forma instantânea. A mecânica não, ela precisa de um tempo para você conseguir fazer a leitura da pressão e fazer os ajustes lá na válvula de expansão, né, na entrada e saída do fluido refrigerante. Então, nesses casos que você quer utilizar a válvula termostática por ser uma opção um pouco mais barata, você faz a instalação de um acumulador de sucção, porque ele acumula esse líquido que iria, em tese, para o compressor, né? E evita esse golpe. Então, basicamente é isso. O compressor a pistão, ele é robusto, confiável, só que ele tem uma média eficiência, né? E o compressor Scroll tem uma eficiência melhor, só que ele é um pouco mais delicado. Então, o ajuste do seu sistema tem que ser um pouco mais preciso, tudo bem? Falando aqui um pouco sobre o condensador, qual que é a função do condensador? Quando o compressor joga o gás quente pro sistema, né, pro condensador, na descarga, ele vai pro condensador. E aí é nesse ponto onde a troca de calor com o meio externo vai acontecer, né? Geralmente é com ar ambiente, então o ventilador que está jogando o ar ali dentro na parte externa do condensador, né? E esse ar que passa pelo condensador, ele retira o calor do fluido refrigerante, né? Então, nesse ponto, o calor é removido do refrigerante, que vai condensar, ou seja, ele passa do estado de gasoso para líquido, né? E a sua pressão alterada nesse ponto, tá? Ele só vai mudar de estado. E aí a queda de pressão vai acontecer na frente, que é no dispositivo de expansão, que ele vai ser o responsável por abaixar a temperatura e a pressão do seu sistema. Então aqui nesse ponto, ele vai ser um refrigerante em estado líquido, subresfriado, pronto para ser expandido pela válvula de expansão, ou pelo tubo capilar, ou pelo seu dispositivo de expansão que você preferir. Aqui a gente tem um comparativo, tá? Entre os dois tipos de condensadores. Sabemos que para cada projeto você pode escolher o seu condensador, né? A gente não quer matar um e engrandecer outro, não. A gente sabe que para cada projeto um condensador pode ser melhor que o outro. Então, nesse caso, para as unidades condensadoras, a nossa engenharia chegou ao consenso que seria melhor a questão do microcanal, por quê? Primeiro, ele tem uma alta eficiência térmica, né? E com uma área, né, muito menor. Então, como o nosso objetivo era ter uma unidade compacta, o que a gente preferiu fazer? Nós preferimos optar pelo microcanal,
para ser algo com menor espaço, né? E ter a mesma eficiência térmica. Bom, o material predominante do microcanal é alumínio, tá? É uma liga de alumínio. Isso faz com que o peso desse produto também seja mais leve, tá? Então, quando você precisa fazer uma instalação em um ponto alto, você não vai ter tanto problema de subir esse equipamento, né? Porque ele já é composto por produtos com materiais mais leves. É, outro ponto é carga de refrigerante. Carga de refrigerante, tá? A carga de refrigerante é reduzida e a gente tem o mesmo. Consegue chegar no mesmo objetivo, tá? Em questão de capacidade térmica. Então, com um equipamento menor, mais leve, nós conseguimos reduzir a carga de refrigerante, que é algo que vai fazer você economizar dinheiro, tá? E também vai ser algo benéfico para o nosso meio ambiente, né? E também tinha uma questão que em ambientes, por exemplo, litoral, sabemos que os equipamentos sofriam muito problemas com a maresia, né? Por causa de corrosão, que desculpa, o sal, né? Nessas regiões é mais presente, né? Na atmosfera, então acaba que corroía bastante os condensadores tubaleta. Então, o alumínio tem uma resistência maior à corrosão, então ele pode ser aplicado em ambientes mais agressivos, né? É outro ponto que a gente deu de ponto positivo para o microcanal. E também podemos observar a questão da área aqui, tá? Ó, nós podemos ver que a área do tubaleta é muito maior que esses microcanais que dão o nome ao nosso condensador. Por que isso é melhor? Se a gente perceber, o fluxo de vento que vai passar por aqui vai ser o mesmo que vai passar por esse, né? Em teoria. Só que a quantidade de fluido, a massa que vai passar por aqui é muito maior do que vai passar por aqui. Ou seja, vai ser necessário muito mais, uma vazão muito maior de ar nesse condensador do que nesse para chegar no mesmo objetivo, entendeu? Por uma diferença de área, é muito mais fácil a gente retirar o calor do fluido pelos microcanais do que pelo condensador tubaleta. E aí eu queria fazer com vocês um selecionamento, tá? No Q-Selector. Vou dar um exemplo aqui de uma máquina. Vamos supor que você usou lá o Q-Selector. Lá tem a questão lá do assistente virtual para fazer cálculo de câmara fria. E aí você tem essas informações. Você tem uma carga térmica de 7.900 kcal, tem uma evaporação de -10, uma temperatura de ambiente de 32 graus, definiu que o seu superaquecimento vai ser 6K e o seu subresfriamento vai ser 3K. E aí você vai querer utilizar o fluido R449A e a alimentação do seu compressor vai ser 230 trifásico 60 Hz. Essa aqui é a interface, tá, do nosso Q-Selector. Aqui colocamos a região, que é South America, que é a América do Sul, né? Porque se você não colocar essa opção, você vai puxar máquinas condensadoras que são de outros países, né? E aí, quando você for fazer a cotação, talvez você não consiga. Aqui, a alimentação e fluido refrigerante que você precisa. Aqui é o modelo, né? Optima Slim Pack, que é o modelo que é mais silencioso. Aqui a gente coloca as informações que nós temos, né? Nesse ponto, que é carga térmica, temperatura de evaporação, temperatura ambiente, subresfriamento e superaquecimento. E aqui tem uma linha em cinza, tá? Destacada, é a unidade condensadora que o Q-Selector nos recomenda para utilizar, tá? Se você quiser fazer simulação com outra, você pode, tá? Com um nível maior, vamos para, beleza, essa é para minha carga exata, mas eu queria colocar uma carga de segurança, eu queria colocar 20% de segurança, beleza? Você altera ali, nessa parte aqui a questão da capacidade, e aí você consegue achar uma máquina maior que vai atender a sua necessidade também, tá bom? Bom, é legal também o Selector porque você consegue baixar documentos, tá? Então tem ali uma aba documentos, que fica bem aqui no canto esquerdo do Selector, na hora que você for fazer o selecionamento. Apertando lá, abre essa janela aqui, ó.
Aqui tem catálogos, tem guia de instalação. Se você precisa de desenhos, também tem imagem 2D, 3D com as dimensões para o seu projeto, para fazer a instalação. E eu queria falar aqui um pouquinho também sobre o Product Story. Então, lá no curso Electro, você vai conseguir pegar o código da sua unidade. Aí vamos supor que você precisa de certificados ou algum documento adicional. Você vai vir aqui nessa aba de pesquisa, tá? O site é store.com.br, vai colocar o código que o curso Electro te recomendou. Põe aqui nessa parte. Assim que você colocar o código, já vai aparecer o código e uma miniatura da unidade condensadora, tá bom? É só você apertar em cima. E aqui você vai entrar na parte da unidade. Então aqui você vai conseguir verificar informações técnicas, vai conseguir fazer também download da parte visual, né, da unidade condensadora, consegue pegar documentos, certificados de pressão, FISP do óleo, consegue também ter uma parte de peças de reposição, né, para você saber qual que é o filtro secador recomendado para aquela sua máquina. Aqui também tem uma parte onde comprar. Se você apertar ali, vai abrir uma lista de distribuidores no Brasil inteiro e você pode encontrar o mais próximo de você para fazer uma cotação desse item. É só você passar esse código aqui, que é o que a gente pegou lá no curso Electro, para o vendedor que te atender, tá bom? Bom, aí aqui eu quero abrir um pouco para as perguntas, tá? Bom, a primeira pergunta é: as unidades Slimpack têm ponto para acumulador de sucção, como tem para o separador de óleo? Então, na verdade, o acumulador você tem, tem um ponto que é específico para o separador de óleo, né? Só que o acumulador de sucção você coloca ali na entrada da sucção mesmo, tá? Você vai vir com a tubulação de sucção do seu evaporador, né? Você conecta no acumulador de sucção e depois a saída do acumulador você coloca naquela entrada. Então, é assim que é feita a instalação. Não tem um ponto, mas aquele ponto pode ser utilizado para isso, tá bom? Outra pergunta: a unidade vem com manômetros? Bom, ela não vem com manômetros, tá? Ela vai só com o pressostato. Então, se você quiser adicionar um manômetro, você vai ter que colocar por sua conta, tá? A gente não vem de fábrica com esse componente. Tem treinamento técnico na fábrica? Temos sim, tá? Nós temos o treinamento de refrigeração aplicada aqui na Danfoss. Ele acontece mensalmente. O site para fazer o cadastro é treinamentos.danfoss.com. Lá você tem mais informações, tem o valor, né? Um treinamento super imersivo sobre os produtos Danfoss, né? Você fica aqui uma semana, você conhece a parte teórica, conhece nossos produtos, vão no nosso laboratório para fazer teste, conhece a nossa fábrica aqui de unidades condensadoras. Tem um almoço pago pela Danfoss também, tá, gente? Então, almoço, café da manhã, café da tarde, compensa, viu? Almoço bom. Ah, a parte elétrica já vem pronta, é só ligar a alimentação? Sim. Na Slimpack, a parte elétrica ela é pronta, tá? Você só precisa trazer a alimentação, já tem contatora, já tem ali o relé falta de fase, então é só você trazer a alimentação elétrica e ligar a sua unidade condensadora. Henrique, como funciona o controle de condensação? Pressostato? Sim, tá? Nessas unidades que a gente produz, o controle de condensação é feito via pressostato de cartucho de alta pressão, tá? Não temos nenhum outro tipo de controle de condensação. Mas, se você quiser adicionar um controle a mais, você pode adicionar. Vamos supor, você quer controlar o ventilador lá, conforme a pressão do lado de alta. Você adiciona um pressostato e faz esse controle. Separador de óleo da linha Slimpack. Em qual conexão da descarga é conectado a entrada e o retorno de óleo? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem, tá?
mas lá está sinalizado, tá bom? Tá sinalizado onde é a entrada e a saída. Eu acho que é isso que você está perguntando, né, Timóteo? Se for isso, tem lá sinalizado, tá bom? Onde é a entrada e onde é a saída. É só você tirar lá a parte de cobre que está fazendo a conexão entre esses dois pontos e conectar lá no acesso do seu separador de óleo, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Usei bastante tempo, né? Faltam só 9 minutos para a gente terminar esse webinar. Agradeço a todos pela atenção, né? Pelo tempo disposto para nós. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato conosco no saque, no 0800. Estamos à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? E eu vou deixar a palavra agora com a Fernanda. Muito obrigado pela atenção a todos e tenham um bom dia. Tchau. Muito obrigada, Guilherme. Nós esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E vamos nos despedir. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o RefTools, que o Gui já comentou, mas eu vou dar mais uma explicação, tá? Ele é um aplicativo móvel, gratuito e essencial para técnicos de refrigeração e ar-condicionado. Ele oferece acesso rápido a ferramentas, informações e suporte diretamente no campo. E ele está disponível para instalar tanto em Android quanto em iPhone, tá bom? E nós gostaríamos também de convidá-los a nos seguirem em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos com o mesmo arroba, tá bom? Danfoss Brasil. E também os convidamos a se inscrever no nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver os casos de êxito, aplicação de produtos e novidade relevante. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, assim como o Gui falou, ele faz parte do SAC, vocês podem entrar em contato com ele, tá bom? Via telefone 0800 8787 847 ou pelo e-mail sac.brasil@danfoss.com. Aproveito também a oportunidade de convidá-los a ouvir o nosso podcast Dribladores da Refrigeração e novamente agradeço a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!